Bem-vindo ao Podcast, aqui quem vos fala é Beatriz Esmeirim, na companhia de Gabriel Fernandes, Jennifer Rodrigues, Georgia Gandardi. Hoje nós vamos falar sobre a importância cultural de Maria Firmina dos Reis. Também vamos fazer um resumo sobre uma de suas obras mais importantes da sua carreira. Nascida na ilha de São Luís, no Maranhão, no dia 11, sem mês definido, no ano de 1822, filha de pai negro e mãe branca. Maria Firmina foi criada pela tia materna e o primeiro contato que ela teve com a literatura foi junto com seu primo, que era gramático na época. Maria Firmina também virou professora em 1847, ela passou no concurso público do Maranhão, lá na cidade de Guimarães. E em 1880, ela fez um grande feito histórico, que foi quando ela criou a primeira sala mista do Brasil, onde meninos e meninas estudam juntos. Maria Firmina, durante sua carreira, publicou 6 obras. Uma de suas principais foi Úrsula, de 1859. Ela abordava vivências de pessoas negras em suas obras, e por isso era uma ativista abolicionista, o que era revolucionário para a época, já que ainda não tinha acontecido a abolição da escravatura. Esquecida durante décadas, suas obras foram resgatadas por um historiador paraibano, Horácio de Almeida, num sebo do Rio de Janeiro. Até hoje seu rosto é desconhecido. E isso é um reflexo do silenciamento que uma mulher negra que vivia da cultura sofria naquela época. Por mais que ela tenha tido um impacto imensurável na literatura do Brasil, hoje não é possível saber a sua verdadeira data de nascimento, e muito menos saber como é o seu rosto verdadeiro. Sobre a obra Úrsula, capítulo 9, Preta Susana, que faz parte do romance Úrsula, que foi o primeiro romance publicado por Maria Firmina, e foi um conto que foi apresentado a gente para ser debatido na sala de aula, que achamos interessante debater aqui também. Bom, durante o conto, a gente tem um debate de duas gerações de pessoas que foram condicionadas ao mesmo sistema. Uma é mais antiga, que é a Susana, que é uma mulher que foi sequestrada, tirada do seu país, passou pelo processo de tráfico negreiro, né, que é um processo muito cruel. Depois também é contado que ela passa anos tendo um dono, entre aspas, que era muito cruel com ela, e agora ela tá num momento de mais conforto com uma nova senhora que tá lá gerenciando o engenho que ela vive. E ela tem um dos meninos que ela acabou criando ali, que é o Túlio, que ele também passou por esses momentos ruins, esse primeiro senhor de engenho que era ruim, e ele conseguiu mais uma liberdade financeira fazendo alguns serviços, e ele conseguiu a alforria dele, e ele vai para outro lugar. O conto, depois dessa contextualização, ele se inicia mesmo no último diálogo deles, nesse último diálogo da geração do Túlio com a Susana, ele se despedindo, tendo que deixar a vida dele para trás, enquanto a Susana tenta convencer ele de que muito daquilo não pode não dar certo, porque ela tá acreditada, ela foi condicionada a acreditar que era impossível para eles serem felizes, para eles terem dignidade naquele país, no Brasil, onde ela foi tirada, arrancada do país dela. Agora a gente vai abrir para um debate mais certinho. O conto, né, ele retrata muito sobre disso das duas gerações diferentes, que o fato de que a Susana conheceu muita coisa durante a vida dela, ao longo da vida dela. Ela viu muitas coisas ruins, viu como era a convivência entre o povo, né, o ciclo social dela. Ela já ouviu muitas histórias, já tem uma bagagem muito forte sobre o assunto, e ela não via uma perspectiva de melhora. E quando o Túlio fala pra ela que quer sair dessa vida, ela acha que não vai dar certo, porque é um embate de gerações, é um conflito que acontece entre eles, pelo fato deles não conseguirem entrar num acordo, já que ela acha que não tem um futuro melhor, e ele já acha que sim, porque ele tá em busca de algo melhor, ele quer mudar a vida dele, quer mudar como que acontece na vida dele. Então eu acredito que não há errado nem certo nessa história, porque cada um tem uma vida diferente, tem uma situação que passou diferente. A Susana já viu coisas piores, o Túlio já quer coisas melhores pra vida dele, que não quer ficar dependendo dos outros, de ter senhores e isso mandando na vida dele. Um ponto que me chamou bastante atenção, que reforça o que a Georgia disse sobre o pensamento, eu diria um pensamento antigo e totalmente recluso sobre a da Susana, é que ela é grata pela dona dela, por uma dona dela. Vou falar essa palavra porque, né? Sim. Mesmo que seja forte. Sendo que
Gente, como assim? Eu penso que eu gosto muito da minha liberdade agora e eu não me vejo nessa época de escravatura. Tô me perdendo aqui na palavra aqui, ó. Escravidão. Que eu me perdi aqui, ó. Sim. A Suzana, um dos argumentos dela é falar que agora eles têm uma vida melhor, já que o antigo dono, o antigo senhor de engenho acabou falecendo e a esposa dele era mais gentil. Ela estava tão condicionada a achar que ela não merecia dignidade que o fato deles serem tratados melhor já era suficiente para eles aceitarem a condição de escravidão para sempre ali, só porque eles estavam numa situação de mais conforto, porque eles estavam recebendo a dignidade que eles mereciam. Que era o mínimo. Sim. Vai! Vai, Verinho. Vai. Foi, agora tem. Vai. Eu acredito que, tipo assim, ela viveu tudo aquilo dali, ela se acomodou naquele ponto por ver todo mundo e tal. E ela perdeu meio que as esperanças também, né? Por ver todo mundo tentando e não conseguindo a liberdade. E quando ela percebe que o Túlio, tipo assim, tem aquela oportunidade, ela acha que ele vai se iludir. É como uma mãe mesmo diz pra gente assim, olha, não vai dar certo porque eu já tenho mais experiência de vida. E como você tá começando agora a vida, você vai se iludir, vai quebrar a cara. E ela, quando diz isso pra ele, ela quer que isso não aconteça com ele, né? Por ela já ver acontecendo com outras pessoas. E eu acho que é mais uma proteção de mãe com ele, sabe? Mas também que eu acho que ela tá meio presa numa caixinha, entendeu? Tipo, de não tentar também ele ter suas próprias experiências de vida. Entendeu? Ela não se crescer. acomodou. Ela se acomodou. Saber sobre como pode ser o mundo. Sim, ela acha que, tipo assim, ele não pode ter as próprias experiências, entendeu? Se quebrar a cara, volta e, tipo assim, oferecer um ombro amigo, tipo, eu tô aqui. Se você tentar, não der certo, volta que eu vou te acolher e tudo mais. E ela ser grata, como a Jennifer mesmo disse, a sua dona, que é algo muito pesado de dizer, ainda mais nos dias de hoje, é muito, a gente... Louco, né? Sim, muito louco, porque, tipo assim, ela não tá recebendo o mínimo do que ela merece, porque ela não deveria ser presa por uma pessoa que... Ela não conhece, ela não deve nada. entendeu? Ela foi sequestrada. Primeiro que ela foi retirada da família dela. Ela tinha uma filha, um marido, ela tinha um... Acho que assim, isso deveria ser a esperança dela de conseguir voltar pra, pelo menos, não sabemos do marido, mas tipo, pelo menos a filha, né, que era uma jovem, pelo menos tentar conhecê-la de alguma forma. Eu penso muito nisso. Pode lá. Fora que ela é grata por a dona ainda mínimo, manter ela. A dona mantém ela. Mas Como sendo é muito escrava. interessante. E é nisso que a gente vê que eu acho que talvez esse seja um dos primeiros, assim, peças de cultura que foi abordada esse tipo de perspectiva. Porque a Maria Firmina, por ela ser uma mulher negra, e ela também ser uma mulher escritora, ela já é mulher, e ela é negra, ela traz esse lado da Suzana, e ela humaniza essas pessoas. Isso foi antes da abolição, isso foi antes deles serem legalmente considerados seres humanos no Brasil. E ela dá espaço numa obra cultural de mostrar a perspectiva dessas pessoas, mostrar as crueldades, e sem ter, assim, um herói branco salvador, porque não tem nos contos. Esse conto não tem esse white savior, né, que é um jeito de falar, assim, literário. E ela mostrar essa perspectiva e mostrar esses pontos que a gente tá criticando aqui na própria Suzana, criticando entre aspas, é só pra gente entender como que era a cabeça e como que funcionava, como que eles estavam sempre acreditando que não tinha melhora pra eles. Mais louco também... Vai. Mais louco também é que, tipo assim, a Maria Firmina foi considerada uma mulher branca de cabelo liso e de nariz fino porque não acreditavam que uma mulher negra ela poderia ser capaz de ser escritora. Então, tipo assim, é uma coisa muito louca. Ela não tinha nem foto de registro. Produzir algo realista. Sim, ela não tinha foto, ela não foi reconhecida, foi incomodada como indigente por a gente não conhecer ela, a gente não ter foto, saber como era ela. Não ter data de nascimento definida, É interessante, ela, por mais que ela fosse uma minoria, é interessante a gente reconhecer o privilégio da própria Maria de vir de uma família branca e negra, e foi do lado da família branca dela que ela recebeu acesso à leitura, que ela tinha o primo gramático dela, que ela conseguiu ainda ter a possibilidade de ter uma carreira na escrita, por mais que já seja muito prejudicada por isso. Então, no pensamento da época, como ela não tinha fotos, quando foram representar ela em forma de desenho, ela teve que abandonar essa parte negra dela para ser plausível ela ter uma obra, ela ter uma escrita publicada. E isso é muito triste de pensar. A herança negra dela teve que ser toda apagada pra, tipo assim, ela ser considerada digna. Uma necessidade das pessoas da pra época. uma explicação. Exatamente, sobre ela é como se fosse uma explicação Exatamente, mesmo. é uma É como se autoexplicação pensasse, a que gente não pode sair inventaram. de um negro. Sim, exatamente. Negra não é capaz de fazer tudo isso. Inventaram uma história, uma pessoa totalmente diferente de quem ela era pra
dar um entender para as pessoas não acreditarem, não saberem quem é a Marina Fernandes. Sim, E até hoje a gente não sabe. até hoje Até hoje a gente não sabe. Não temos o mês O mês do definido, nascimento. Não temos um rosto definido, são só especulações. E o mais louco que foram homenagear ela tipo, em 2019. 2019. É. 194 anos de morte. 194. Foram, tipo, Sim. tempos atuais. Entendeu? Muito tempo. As suas escritas, a sua obra foi encontrada num sebo, não sei se vocês sabem, é tipo um galpão gigante de livros antigos e devia estar tipo numa prateleira totalmente aleatória que um historiador achou, que já devia ser alguém que devia estar procurando por ela, não sei, a gente não sabe. Mas Ou olha, por atores dessa época, sim, justamente. Foi. Por e foi pessoas. totalmente quase aleatório, assim, que a gente tá tendo até a oportunidade de discutir as obras dela. Exatamente. E perceber a importância histórica que ela tem. Ela também foi a primeira mulher romancista, né, publicada na época. Isso também é uma coisa brasileira. importante. Mulher negra ainda. Sim, brasileira, no caso. E, nossa, a Maria, ela vai ter sempre, assim, essa marca na história do Brasil, porque é impossível agora negar isso dela. Ela ganhou. E pensar que se o historiador Moto. historiador tivesse pensamentos como daquela época, de tipo, não, uma negra não pode ter escrito isso, vou deixar isso pra lá. Até hoje nós não teríamos consciência do Por um lado. sabe? Sim, tipo assim, a gente tem o acesso a ela, era tão frágil, a ponte de acesso que a gente tem a ela, que se uma pessoa simplesmente não tivesse interesse... Tipo, uma negra não pode fazer Porque, isso. mas não uma vou coisa ler. legal de historiadores são isso, que eles sempre veem as coisas, as mais difíceis que a gente vê. Tipo, procuram várias coisas que a gente nunca nem pensou que existia no mundo e eles trazem o acesso pra gente. Então, Exatamente. também historiador Eles é têm uma uma mente coisa muito aberta. aberta. Tem uma mente Sim. muito E sem aberta. tantos julgamentos. Não todos, mas tem com certeza, Claro. porque olha só, Um o desses. historiador trouxe a Maria Firmina Pra gente. pra Cara, vida. isso foi... Ele deu voz a ela, pra ser sincero. exatamente. Ele deu E pensando voz, ele aqui- deu um... Tipo assim, ele meio que descobriu ela, né? Exatamente. a Foi gente- como um apadrinho pra ela, assim, pra ela aparecer Também, pro mundo. como era esperado da época, a Maria Firmina faleceu sem ter nenhum reconhecimento. Como a gente disse, a gente não teve acesso. E a Suzana morreu sem reconhecimento de carreira, sem o reconhecimento financeiro que ela deveria ter, levando em consideração a importância histórica que ela tem pro país, que a gente já debateu aqui. E o que é o retrato dela mesma ser uma mulher negra e tá ainda no mercado cultural, que não era um lugar totalmente branco e ainda dominado por homens. E voltando sobre o texto, né, da Suzana, que a gente pode pensar muito a diferença de gênero, né, a discriminação de gênero, porque o Túlio, ele conseguiu a carta de alforria dele, porque ele conseguiu arranjar um dinheiro disponível de ajuda de terceiros, ele trabalhou, ele pôde arranjar alguma coisa e conseguiu um dinheiro. Já a Suzana não teria esse ponto de vista, porque ela não recebe nada pra estar ali pra fazer as coisas, o que ela faz, né? Ela não recebe pra ser babá, não recebe pra fazer as comidas, não recebe pra fazer Nem o nada escravo que ela faz. recebia Nem o trabalho do escravo, engenho. exatamente. Mas por ele ser um homem, ele conseguiu um emprego mais facilmente. Exatamente. Fora ele fora que mesmo se ela conseguisse ser livre, pra ela ter o mínimo de estabilidade, ela teria que casar com alguém. E qual homem casaria com uma negra naquela época? E ponto que, tipo assim, naquela época, o negro não era considerado como... Uma pessoa. Cidadão, Não, e né? não era considerado... Cidadão, Ele não era considerado digno de amor, entendeu? Naquela época não era considerado digno de amor. Então, como alguém, naquela época, iria querer casar com uma negra, considerando que ele não era digno de amor? Porque, pelas coisas que ele passava, entendeu? É muito louco, porque... Como assim um ser humano, um ser entre nós, não é digno de ser amado, de ter compaixão, entendeu? Somente pelo tom da sua pele. Sim, pelo tom da sua uma pele. coisa É absurda. muito absurda, muito absurda. Porque parece que as pessoas têm... Alguém é melhor que o outro só pelo tom da sua pele, pelo dinheiro que tem, pelo que eles podem ter de melhor, o que não tem nada a ver. Porque todo mundo é igual. A gente fala, mas tem diferença e tudo mais. Todos somos diferentes, porque se não tivesse diferença no mundo, ia ser uma chatice. Mas nós somos pessoas comuns, pessoas têm que conviver, pessoas têm suas diferenças e tem que ser quem eles são. Não tem que ter discriminação, não tem que ter você se calar por causa de alguma coisa, porque é a sua vida e você vai dar o que você quiser. E é por isso, porque pela gente ter esse pensamento de hoje, que as obras da Maria Firmina são muito importantes. Porque a gente tendo acesso a obras com outros pontos de vista, dando voz a essas pessoas que viviam nessas situações, que a gente consegue empatizar e entender realmente como era a vida e quais eram as condições que essas pessoas tinham que viver para sobreviver.
A gente consegue ver a diferença de pensamento das épocas, né? Porque naquela época, o pensamento normal é que os negros não mereciam amor, não mereciam respeito Carinho. devido. Eles eram humilhados, ou passaram por certas situações que hoje a gente consegue... Tratados como animais. Sim, hoje a gente consegue debater isso e pelo menos perceber empatia um pelo outro. Por mais que ainda o racismo seja um ponto que ainda existe na nossa sociedade, infelizmente, mas melhorou de uma certa forma, não por completo, porque nem todo mundo tem o pensamento que a gente tem hoje em dia, né? Espero que cada vez mais, né, vai evoluindo esse pensamento de, querendo ou não, Pensamento de que somos iguais, independente de noção de respeitar, pele. independente de Exatamente. qualquer coisa, Sim, o sim, respeito devido a todos, né? Mas... E a gente também pode falar isso hoje em dia sem ser reprimido pela opressão, né? Que as pessoas tinham, esses senhores, essas pessoas que tinham essa mania de superioridade. Hoje em dia a gente pode falar sem ser acusado de nada e tal. Porque antigamente, se você alguém tentando mudar, fazer diferença, era reprimido. Ah, mas eu não sei o quê. As pessoas tinham outras... A maioria, infelizmente, era a favor disso. E a minoria não conseguia fazer nada pra ajudar. E a repressão, né, que não deixava as pessoas terem sua opinião própria também acabava muito com isso. Porque a gente, querendo ou não, tinha pessoas contra, tinha uma população que podia fazer conta, só que acontece que as pessoas que eram mais influentes era quem tinha dinheiro e quem tinha, né, as coisas E quem assim. tinha esse poder não tinha interesse Exatamente, nenhum de fazer não tinha qualquer interesse. mudança. Porque tivesse- eles a minoria, favorecer eles, a de maioria qualquer forma seria, ia de cara. favorecer eles não queriam. Se a mudança tivesse começado há anos atrás, talvez na Estaria época muito da melhor. Maria Firmina, talvez hoje nem tivesse essa distorção de Exatamente. classe O importante é racial. que hoje em dia a gente sabe disso, a gente sabe da importância que é isso, a gente tá mudando aos poucos. Querendo ou não, se hoje a gente já pensa diferente dele, já é uma evolução, Realmente. né? E se hoje a gente, graças a Deus, hoje em dia a gente tem voz, né? Graças a eles também, por isso, a gente tem uma voz devida. Não nos calamos, Exatamente. não somos mais. calados, né? Não mais. Isso é muito importante. Mais um ponto interessante sobre a vivência da Maria, de ter essa família branca e negra ao mesmo tempo, que por um lado também ajudou ela a chegar nos lugares que ela chegou, também silenciava ela muitas vezes e como o pensamento antirracista ele veio evoluindo com o tempo, naquela época a gente não tinha isso, é interessante a gente identificar até algumas repressões que a Maria sofria da própria família dela. Então aqui, a Maria ela foi jornalista, ela colaborou na imprensa local, ela publicou vários livros, como a gente já falou, participou de antologias com outros autores e lá na época ela chegou a ser reconhecida, ela participou da Vida Intelectual Maranhense, que deve ter sido algum tipo de evento, algo do tipo. E a mãe dela sugeriu que ela fosse a esse evento sobre um palanquim. Para quem não sabe o que é um palanquim, é basicamente um veículo onde a força motora são pessoas que estão carregando outra pessoa em cima. E essas pessoas na época obviamente seriam pessoas negras, então olha a falta de empatia, ou a falta até do pensamento de que isso ofenderia a Maria de algum jeito. Nas obras dela, ela dava dignidade para as pessoas negras, ela falava sobre essas vivências, mas para ela ir no evento de maneira apresentável, ela tinha que ir literalmente montada em cima de outras pessoas negras para ela ir de um jeito bom. Então ela disse uma citação para a mãe, que foi: negro não é animal para se andar montado nele. E ela também, voltando em outras obras mais politicamente ativas da Maria, ela também chegou a escrever um hino da abolição dos escravos. Isso 1 ano antes da abolição da escravatura. E a gente percebe isso, como essa vivência de pessoa birracial da Maria atrapalhava ela dentro da própria família. Por mais que ela tivesse um pouco do privilégio branco, ela também sofria repressões dentro da própria família dela. Então é isso, a gente acabou aqui o nosso debate. Foi muito bom se aprofundar nisso, saber mais sobre a Maria Firmina. Foi uma dose cultural que eu não sabia que precisava na minha vida. Exatamente. Mas que eu não me arrependo de ter aprendido. Com Foi certeza. muito bom, foi uma experiência maravilhosa. E aprender mais sobre isso. essa cultura. Sim. Foi muito interessante. Estou muito feliz de estar aqui. E é isso, pessoal. Esperamos que você goste, Professor! Você escutou aqui? A gente vai saber Deixa um quando comentário. escutar aqui, hein? Que isso vai ser postado no YouTube, Fabinho.